Se você não aguenta mais me ver aqui reclamando de ordens de equipe e acha toda essa discussão inútil, então eu recomendo a você para não assistir esse vídeo. Agora, se você, sendo a favor ou contra ordens de equipe, é a favor que esse assunto seja ao menos discutido, eu sou o Will Bueno e sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu já falei muito sobre esse assunto no podcast pós-corrida, no domingo, aqui no Botequim GP, e também lá no Café com Velocidade na segunda. E um comentário, justamente no vídeo do Café com Velocidade, me fez vir aqui de novo falar sobre o assunto. Um comentário não, uma sequência de comentários que começou dizendo que a gente deveria parar de mimimi, que éramos infantis por estarmos discutindo isso, porque isso sempre existiu na Fórmula 1 desde os anos 50. O famoso sempre foi assim. Eu respondi que considero infantil o argumento do sempre foi assim. E até dei um exemplo, né, de para que todas essas evoluções na Fórmula 1, no esporte, né? Para que investir em segurança, né? Se pilotos sempre morreram na Fórmula 1, então sempre foi assim, para que mexer nisso? É claro que é um exemplo extremo, e um exemplo estapafúrdio, e eu deixei isso claro, né, quando eu dei esse exemplo, inclusive lá na live do Café com Velocidade. E foi feito propositalmente, justamente para mostrar a pobreza do argumento de que devemos aceitar porque sempre foi assim, né? E que é o nosso intuito, tanto lá no Café com Velocidade quanto aqui no Botequim GP, é justamente refletir e discutir. E aí a resposta foi o seguinte: não tenho que discutir. As coisas são assim e ponto final. Essa analogia foi fraquíssima. Bom, eu expliquei, né, que era um exemplo extremo, mas enfim. É muita inocência querer que a Fórmula 1 seja uma corrida de várzea. Primeiro, que tudo deve ser discutido. Tudo, absolutamente tudo. Não temos essa coisa de temos que aceitar e ponto final. Não é assim que funciona em nada, e muito menos em um esporte, e eu já vou falar por quê. Aí ele fala, né, que é muita inocência querer que a Fórmula 1 seja uma corrida de várzea, mas em que momento a gente falou em corrida de várzea? A gente não falou em corrida de várzea em nenhum momento. A gente falou em corrida em que pilotos disputem um contra o outro. Isso é a essência da corrida. Pilotos disputarem um contra o outro. Correr um contra o outro. Apenas isso. É muita grana, é muita responsabilidade, muita cobrança para achar que as coisas deveriam ser 100% ao gosto dos pilotos e fãs. Realmente, é muita grana. Realmente é muita responsabilidade, muita cobrança, né? Agora, só tem essa muita grana porque tem muita gente assistindo, muitos fãs assistindo. Ele falou, as coisas deveriam ser 100% ao gosto dos pilotos e fãs. Deveriam ser sim, porque sem piloto pilotando os carros e sem fãs assistindo, a Fórmula 1 acaba. Os chefes de equipe vão ficar lá sozinhos, dando ordem para quem? Para ninguém. Porque os fãs que assistem, que trazem empresas que investem no esporte, que anunciantes, para atingir o público, e esse público vai lá para assistir os pilotos pilotarem. Os pilotos pilotarem, não para ver o carro A, equipe B ganhar, com raras exceções, né? Porque, enfim, a gente vai lá para ver os pilotos, a gente lembra dos pilotos que foram campeões, a gente não lembra das equipes que foram campeões, a gente lembra dos pilotos. E são, segundo os dados, né, que a própria Fórmula 1 disponibilizou no último ano de 2021, 70 milhões de pessoas por corrida assistindo. Se isso for reduzido a zero, acaba a Fórmula 1. Acaba a Fórmula 1. A Fórmula 1 que quase acabou em 2020 por conta da pandemia, justamente porque não tinha público nos autódromos. A Liberty que teve que ali, botar dinheiro para poder salvar aí as equipes, né, que muitas equipes estavam sem dinheiro. Mas enfim. E aí, só para vocês lembrarem uma coisa. Vocês se lembram do GP da Áustria de 2002, o famoso GP da Áustria de 2002, onde nós tivemos uma ordem de equipe e deu toda uma repercussão negativa por parte de imprensa, que hoje aceita, por parte de fãs, que hoje aceitam. Naquela época, essa repercussão deu resultado, pelo menos por um tempo. Deu resultado, eu achei aqui um artigo do The Guardian de 2002, né, falando, a primeira coisa,
a Ferrari foi multada por aquilo lá, não pela ordem especificamente, né, porque né, como o próprio comunicado da FIA, depois eu vou ler aqui, falou, não tinha uma regra específica sobre isso, eles multaram mais por desrespeitar a cerimônia do pódio, uma multa de $1 milhão lá em 2002. Você imagina se toda vez que tivesse uma ordem de equipe, aqui, neste ano de 2022, tivesse uma multa de $1 milhão, com um teto orçamentário de 145 milhões? Será que as equipes iriam fazer a ordem de equipe? Eu acho que não, porque $1 milhão hoje tem muito mais valor para uma equipe, para a estrutura de uma equipe, para o orçamento de uma equipe de Fórmula 1 do que tinha em 2002. Em 2002 os caras gastavam quanto queriam, não estavam nem aí. $1 milhão para a Ferrari não era nada. Hoje, se dessem $1 milhão de multa para cada vez que desse uma ordem de equipe, as ordens de equipe acabavam. Mas voltando a 2002, né, o Max Mosley, que era o presidente da FIA na época, ele falou o seguinte: nas circunstâncias, o conselho pediu, com alguma relutância, que não poderia tomar nenhuma ação sobre as ordens dadas às equipes. Ou seja, com alguma relutância. Teve gente lá que queria tomar alguma atitude contra a Ferrari naquele caso. O Max Mosley colocou o seguinte: eu queria impor uma sanção crítica, uma sanção para a corrida em si, mas depois de ouvir alguns argumentos, né, fui convencido a uma posição em que não poderia impor uma sanção. Então não podíamos fazer nada sobre a corrida, então tomamos a linha dura sobre o pódio, simplesmente porque não queremos envergonhar o país onde o GP está sendo realizado. E agora olha só o que ele falou. Em 2002, a FIA recebeu mais e-mails e faxes, sabe o que é fax, né? Sobre este caso de que quando Ayrton Senna morreu, ele cativou completamente o público. A Ferrari admitiu que ficou muito surpresa com a reação do público. Eles estão extremamente conscientes disso e farão com que isso não aconteça novamente. O público mandou fax, e-mail para a FIA, a imprensa caiu em cima e deu o resultado. Teve uma reunião para definir uma punição. E houve uma punição. Só não houve uma punição esportiva porque falaram, nas regras não diz muita coisa assim, mas chegou a ser discutido. E é o que a gente propõe aqui. Que se discuta ordens de equipe. E foi, de fato, entre aspas, proibido ordens de equipe por um tempo na Fórmula 1, que as equipes tiveram que fazer ordens de equipe por código. Aquela ordem do Felipe Massa em 2010 na Alemanha foi feita por um código, e a Ferrari também foi multada de novo por essa ordem de equipe. Só que, hoje em dia, né, naquela época e hoje em dia, a imprensa e o público não bate mais em cima, não chama mais de vergonha, de derrota histórica da Ferrari, como o Reginaldo Leme disse lá em 2002, e como agora, nesse final de semana, o Reginaldo Leme postou lá, olha, Pérez, tem coisas que, como é que ele colocou? Tem horas que todo cuidado é pouco, né? Ou seja, colocando lá que a mensagem de rádio, né? No fighting. Olha, tem horas que todo cuidado é pouco, ou seja, não pode, os dois pilotos não podem correr o risco de bater, não pode. Eu queria que o seu Reginaldo Leme, que todo mundo que transmite Fórmula 1, a Band, qualquer, criticasse, vaiasse, fosse para cima das equipes, dos patrocinadores, de todo mundo, para dar essa mesma repercussão que deu em 2002, que teve realmente muito burburinho, que fez com que a FIA tomasse uma atitude. Ok, a atitude não adiantou muita coisa, as coisas continuaram, mas pelo menos teve alguma coisa. Se toda corrida, todo fã de Fórmula 1 falou, não, olha a McLaren, vergonha, olha, dislike, olha, patrocinador da McLaren, que vergonha, vocês estão fazendo contra o esporte, deixem o Lando Norris e o Ricciardo disputarem, deixem o Guanyu Zhou e o Valtteri Bottas disputar, deixem o Pérez e o Verstappen disputarem. Isso tem muito mais valor para as equipes e para as empresas patrocinadoras do que o dinheiro lá do campeonato de construtores. Eu tenho certeza disso, com certeza vale muito mais do que qualquer campeonato de construtores. Né? E aí ele completa, né, o comentário. É trabalho dos chefes de equipe garantir que os dois carros cheguem ao final das corridas. É claro que é. É claro que é. E é o trabalho do piloto também pilotar e não bater no seu companheiro de equipe. Isso é óbvio. Né? Ninguém aqui é a favor de que os pilotos batam, né? Batam e se vão lá e batam e prejudicam a equipe. Ninguém defende isso.
A gente defende que os pilotos tenham nas pistas disputas limpas, disputas onde um ultrapassa o outro dentro da esportividade. Às vezes bate, mas bater faz parte do esporte. O automobilismo, o acidente faz parte do automobilismo. Errar um gol faz parte do futebol, fazer uma falta faz parte do futebol. Ninguém quer, mas faz parte. O erro faz parte do esporte. Tanto o erro do piloto quanto o erro das equipes, isso faz parte do esporte. E aí ele fala o seguinte: só um idiota iria permitir que seus pilotos disputassem a vitória num circuito de rua onde a equipe rival teve 2 DNF. Então eu queria aqui agradecer aos idiotas Ron Dennis, ao idiota Frank Williams, ao idiota Toto Wolff, né, e ao idiota Christian Horner. Então, né, ao Ron Dennis, que permitiu que nós tivéssemos Senna e Prost disputando dentro da mesma equipe. Você não queria ver Senna e Prost disputando? Você queria que o Senna e o Prost ficassem ali amiguinhos e não tivesse nada disso? Você não queria ver Alonso e Hamilton disputando em 2007? Ah, eles perderam. Perder faz parte do esporte. Você não queria ver Nigel Mansell e Nelson Piquet disputando em 86 e 87? Você não queria ver o Mark Webber e o Sebastian Vettel disputando na Red Bull em 2010? Então, é isso que a gente lembra. Nós lembramos de Senna e Prost exatamente por causa de uma rivalidade dentro de uma equipe. Nós lembramos de Hamilton e Rosberg exatamente por conta de uma rivalidade dentro da equipe. E não é possível que você não queira ver isso, que você queira ver um piloto abrindo, que você queria ver o Ron Dennis falando pro Senna: ô Senna, abre aí não briguem não, tá? Não briguem não, cheguem em primeiro e segundo aí, tá tudo certo, tá bom? A gente não veria nada do que a gente vê, que 30 anos depois a gente ainda repercute as grandes brigas entre Senna e Prost na McLaren. A gente ainda repercute as grandes brigas entre Rosberg e Hamilton na Mercedes. Você não queria ver o GP do Bahrein de 2014, por exemplo, onde Rosberg e Hamilton travaram uma batalha linda, maravilhosa? Você não queria ver isso? Você queria que, não, olha, o Hamilton, por favor, fique aí atrás do Rosberg, mantenha assim, e vai ficar ali, sei lá, 15 voltas, um seguindo atrás do outro, né? Vamos ser idiota, né? Não, porque, imagina, deixar uma disputa entre dois pilotos numa corrida de carros é ser idiota. Exatamente, é ser idiota, né? Tá certo? O certo é a gente ficar assistindo lá por várias voltas, um ali atrás do outro, ninguém passando ninguém, ou então, olha, dá licença, deixa eu passar. Isso, passou, olha que legal, idiota, né? Os idiotas lá assistindo a corrida, 15 voltas, um atrás do outro, sem poder disputar. É isso, eu sinceramente não entendo. Aí ele fala, sem contar que todo mundo sabe que Verstappen é P1 e Pérez é P2. Todo mundo sabe, eu sei, inclusive a gente sempre fala isso. Todo mundo sabe. Exatamente por isso que não precisa de ordem. Se o Verstappen é tão bom assim, tão melhor do que o Pérez, e de fato por que precisa de ordem? Por que ele não pode passar o cara? Se ele é tão melhor, mostra que é melhor, porra. O Rosberg também, o Hamilton também é muito melhor que o Rosberg. O Rosberg ganhou do Hamilton em 2016. Por quê? Porque o Toto Wolff não foi idiota e deixou os dois disputarem um campeonato. E aí a gente viu o Rosberg vencer. A gente viu uma disputa entre companheiros de equipe, né, lá em 2016 na Espanha, em que os dois carros da Mercedes bateram. Ok, problema deles que eles bateram. Mas graças a isso a gente viu, né, o Max Verstappen vencer sua primeira corrida. Então, essas coisas acontecem no esporte. A gente sempre tem que defender isso. E nós, fãs e imprensa, temos um poder muito grande de repercutir isso. Se repercutisse isso negativamente, com certeza iria ter a FIA, o que quer que seja, iria se mexer. Iria se mexer, porque eles não querem. Toda vez que acontece isso, os caras vão lá, reclamam, dão lá, gera a mídia negativa. Cara, os caras vão chegar e vão, pô, cara, tá foda isso, hein? Toda hora os caras vindo aqui enchendo o saco, reclamando aqui com os patrocinadores. Olha, tá foda os caras tá vindo aqui reclamar aqui no nosso Twitter, no nosso Instagram, falando que a gente tá apoiando uma equipe que pratica o anti-esporte, que manipula resultado. Porra, e aí? Vamos continuar assim? Ó, não vamos cortar o patrocínio. É simples, é muito simples. Isso sem contar na exposição, né? Ou seja, quanto
que a Alpine não ficou, né, exposta na tela quando tivemos ali a disputa entre Ocon e Alonso. Quantos minutos não ficou mostrando a Alpine, o carro da Alpine e seus patrocinadores? Isso é mídia, como eu falei, 70 milhões de pessoas por corrida estão assistindo a Alpine na tela, estavam assistindo o Hamilton e o Rosberg ali disputando com os patrocinadores ali, estavam assistindo Senna e Prost. Até hoje, quando a gente procura Senna e Prost, aparece lá no canal da Fórmula 1, digita lá Senna e Prost, tem vários vídeos sobre Senna e Prost, a disputa de Senna e Prost na McLaren. Lá quem deve adorar isso é a Marlboro, que está sempre lá vendo, 30 anos depois o seu patrocínio está lá sendo mostrado, ainda sendo assistido. É tão, enfim, é tão óbvio, né? Mas infelizmente os fãs aceitam. Não, vamos pensar no bem-estar do chefe de equipe. Vamos pensar no bem-estar do Toto Wolff. Tadinho do Toto Wolff. Ai, não pode ficar se estressando e ver dois pilotos brigando. Tadinho do Christian Horner. Não pode correr o risco de seus dois pilotos baterem. Não tô nem aí pro Toto Wolff, pro Christian Horner. A gente tem que pensar no que é melhor pra gente. E aí, né, depois eu falei, olha, né, eu respondi, né, falando que eu ia fazer um vídeo aqui falando sobre isso, né, por causa do comentário. E aí ele falou, né, que é absurdo querer que uma equipe trabalhe como se fossem duas equipes independentes. A única forma de acabar com ordens de equipe na Fórmula 1 é se cada equipe tiver apenas um piloto. Se não for assim, não adianta chorar. É aquela coisa, né, que comentário, argumento super inteligente, né. Mas tá aí, ó, tá aqui uma solução. Soluções existem. Patrocinadores diferentes, uma mesma equipe, né, porque um patrocinador aí não ia querer receber ver a sua marca cedendo posição para outra. Solução tem um monte, mas precisa se mudar. A cultura do fã da Fórmula 1 precisa ser inaceitável. Precisa falar, cara, eu não tô nem aí se você está pensando no gerenciamento da sua equipe, do seu carro, se você quer o seu resultado, eu não estou nem aí. Eu quero ver o Norris e o Ricciardo disputarem na pista. Eu quero ver o Pérez disputar na pista. É isso que a gente tem que lutar, a gente tem que dizer isso para as equipes, dizer isso para a Fórmula 1, dizer isso porque só assim a gente vai ter, porque no final é isso que a gente lembra. A gente lembra de grandes disputas entre companheiros de equipe. Senna e Prost, Hamilton e Rosberg, Hamilton e Alonso. Ah, não tô nem aí se eles perderam em 2007, se o Hamilton perdeu em 2007. Não tô nem aí se o Mansell e o Piquet perderam em 86. O que importa é que as disputas que a gente viu, a história que até hoje é contada, né? O Nelson Piquet e o Nigel Mansell, tá aí, ó, a 2013, foram chamados por causa de uma propaganda, para fazer uma propaganda lá, né, de um carro, justamente por quê? Justamente por causa do que a gente lembra daquilo entre os companheiros de equipe. Você quer lembrar do quê? Do Hamilton, você vai lembrar do Hamilton e Bottas? Nossa, olha o Hamilton e Bottas, olha o Bottas passou ali, o Bottas ficou ali, deixou o Hamilton passar. Você vai lembrar do Pérez e do Verstappen? Não, a gente vai lembrar, a gente vai sempre repercutir disputas de equipe. E é isso que sempre vamos defender, seja aqui no Botequim GP, seja no Café com Velocidade. Certo, pessoal? Desculpa falar sobre isso novamente, mas é que realmente tem coisas que eu não consigo ficar quieto, né? Não consigo ficar quieto. Chamar a simples discussão de infantil ou de não querer, de que a gente tem que simplesmente aceitar as coisas como são, é realmente uma argumentação muito, muito pobre. Ah, pode falar, por que você assiste Fórmula 1 então? Eu assisto porque eu gosto de ver pilotos brigando. Eu tenho esperança de que um dia, né, algum chefe de equipe vai ver como é muito mais legal, né, ter dois pilotos dentro da sua equipe disputando, o quanto isso gera, né, de histórias, de visibilidade, enfim, de mídia para eles do que deixar o piloto, pedir para um piloto deixar o outro passar. Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.